Aleluia. Capítulo 1, versículo 1, 2 Reis, diz assim: Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Versículo 2: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe: Ide consultai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para que ides consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: Que há, por que voltaste? Ele respondeu: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que nos mandou, e dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, Deus dos Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou das palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida neste lugar. E temos a certeza de que quando a tua palavra é lida, o Espírito Santo começa a se manifestar. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora: manifesta, ó Deus, esta palavra em nossos corações. Amém. Manifesta em nossas vidas e quebra, Senhor, todo orgulho, quebra, Senhor, toda idolatria, quebra, Senhor, toda cegueira espiritual, quebra aquilo que não te louva, destrói, arranca aquilo que não te agrada, arranca de nós, Senhor, aquilo que não está de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus também te agradecemos pelos teus anjos guerreiros que está passeando neste lugar, e está repreendendo todo espírito contra ti, que quer impedir o agir desta obra, o agir do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus também te pedimos que os seus anjos vá e guarde as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos pertences, aonde estiver, Deus, que o Senhor possa guardar de toda retaliação inimiga, em nome de Jesus. Eu te peço em especial nesta noite, abençoe esses visitantes que estão aqui hoje, Senhor. Abençoe em nome de Jesus, que eles saiam daqui hoje alimentados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Igreja, eu procurei mais uma vez um título para essa pregação. Eu estou ficando ruim de pegar título de pregação. Mas a partir do versículo 9, tem a parte que Elias diz para aqueles soldados: se eu sou homem de Deus, então aí acontecia alguma coisa. Então eu coloquei aqui: se eu sou homem de Deus, então 3 pontinhos. Mas na verdade o Elias estava na prova. O Acasias estava na prova. Os soldados do rei também estavam na prova. Eu acho que até o anjo aqui estava na prova. Então eu resolvi colocar o nome da pregação: estou na prova. E eu pergunto a vocês: você está na prova? Você está na prova de Deus? Se você disser que não, talvez quando você sair daqui hoje você vai dizer: estou na prova. Igreja, o problema não é, talvez você não respondeu o estou na prova sim ou não, porque você talvez não tenha entendido o que é estar na prova. Igreja, a partir do momento que você começou a ser gerado no ventre da sua mãe, naquele tempo, até o dia em que você entregar a guarda, ou seja, você passar para a glória, você vai estar na prova. Você vai estar na prova para correr para a sua vida. Você vai estar na prova para o alimento, na prova da roupa, na prova da subsistência, na prova de ser bem recebido, de ser amado, na prova de rejeitar o mal, na prova de entender o que Deus quer, na prova de saber o que é de Deus e o que não é de Deus, na prova de entender se aquilo que está acontecendo é muito ruim para você, é Deus trabalhando ou se é o diabo lhe atacando. Você está na prova. Davi, ele matou o Golias, não matou? Que bom. Não passou muito tempo também que eu estressei quando eu li esse trecho.
passou muito tempo depois da morte de Saul, quando eles sepultaram Saul, sepultaram os filhos de Saul, depois daquela guerra, daquela confusão, daquela prova que foi para Davi e para Israel. A Bíblia fala que eles tiveram um tempo de bonança. E Deus começou a agir em Israel, e Deus começou a fazer maravilhas em Israel, mas isso rendeu apenas alguns dias. Dias depois, diz a Bíblia que 4 gigantes novamente se levantaram contra Davi. E Davi entrou na prova de novo. Sabe como é a prova? É assim, você entra na prova, aquela prova acaba, você respira fundo, abre os olhos, tem mais 4 provas na tua frente. É a nossa vida, eu não estou inventando, eu não estou amaldiçoando. Quem é que não acorda de manhã e tem uma prova para enfrentar, e quando você termina de vencer aquela prova, a outra prova já termina? Seja lá o que for, é assim. No caso de Davi, ele teve a sorte, ele teve o amor de Deus, a misericórdia de Deus, de ter ali uma equipe com ele forte. Uma equipe que diz para ele: Davi, você está cansado, você perdeu um amigo que não gostava de você, mas você perdeu um amigo, você perdeu o amigo Jonatas, e muita coisa aconteceu com você, e você precisa de um refrigério. Davi, você fica aí descansando, e nós vamos guerrear contra esses 4 gigantes. E a Bíblia relata que cada um daqueles valentes de Davi, cada um matou um gigante. E Davi não teve que se preocupar. Sabe o que é o bom da prova? É você ter alguém do teu lado que te ajude a passar pela prova, que te ajuda a dizer: olha, Deus é contigo. Olha, você é uma pessoa de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus, você quer buscar as coisas de Deus, as coisas acontecem, mas Deus é contigo, você é uma pessoa de Deus. Agora, igreja, se você é uma pessoa de Deus, então o quê? Vamos falar sobre isso hoje? Se você é uma pessoa de Deus, você tem que vencer a prova. Igreja, a Bíblia diz que a luta, o choro, a agonia, o desespero, a falta de sono é a noite toda. Mas pela manhã você é uma pessoa de Deus. Então, a alegria tem que vir. Porque o que nós falamos aqui no Novo é que Deus já sabe o que é bom para você. Eu quero colocar aqui novamente o que a irmã Renata falou. Você já deveria esperar com alegria, com essa exclamação que nós entregamos para você no papel, a surpresa que Deus tem para você, apesar da prova. Igreja, quando você não aceita tudo isso que eu já relatei para você aqui, você faz igual a esse Acasias, esse rei. Ele já havia cometido o pecado de idolatria antes. Deus já não estava satisfeito com ele. E quando ele caiu de uma janela, e ele deve ter quebrado uma coluna, uma perna, alguma coisa, a Bíblia diz que ele adoeceu dessa queda. Ele estava tão revoltado com Deus, ou ele já havia esquecido de Deus, porque a prova, se você não passa pela prova com o Senhor, você acaba esquecendo das bondades de Deus, e acaba esquecendo que dentro da prova Deus está te cuidando. E ele resolveu buscar o Deus de Ecrom, e ele mandou dizer: olha, vai lá, pergunta a Baal-zebub, o rei das moscas, o Deus das moscas, pergunta se eu vou sarar. Igreja, é a mesma coisa de perguntar a Satanás: eu vou para o céu? Não. Baal-zebub, com certeza, Deus da mosca gosta de ferida. Se ele tinha alguma ferida, estava de prato cheio para Baal-zebub. Quem assistiu aquele filme, o Mosca? Um dia, né, são parênteses, meu cunhado já está na glória, ele estava assistindo o filme, e ele era muito assim, negócio de comida, e eu sabia do filme, ele não sabia do filme, e ele assiste esse filme, e quando aquela primeira cena que o cara come aquela coisa, porque a mosca ela engole, joga para fora e come de novo. Então no filme, quando o cara comeu aquela comida, jogou para fora, eu peguei uma mão cheia de comida. Vamos voltar ao assunto aqui da palavra de Deus. Vai começar a dar para mim de cara feia. Nós vamos comer depois aqui, viu? Mas eu não vou fazer as cenas do filme, não. Ainda bem. Igreja, falando de prova, a Bíblia fala no Salmo 11:5, se você quiser anotar, que o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio também. Você sabe, quando você já leu a Bíblia, que Deus ele não está testando ninguém, mas Ele prova.
Ele não faz, deixa eu ver se ele é crente. Ele não faz isso. Ele fez, eu vou te colocar em uma prova. E se você confia em mim, você vai sair dessa prova na bênção. Aquela música que a gente conhece, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso que Deus espera de nós. O Jó passou pela prova, e que prova dura. Mas ele passou pela prova dando glória a Deus. Ainda que ele amaldiçoasse no dia que ele nasceu, ainda que ele não aceitasse o que os amigos dele diziam, ele passou e recebeu o dobro do que tinha antes da prova. Em Apocalipse 2:10 fala que a prova da nossa fé na prova é um instrumento de fidelidade para recebermos, sabe o que? A coroa da glória, igreja. A Bíblia fala, se perseverarmos até o fim, nós... Me ajude, você não lê versículo de Bíblia, não? Receberei a coroa da glória. Então, se você está passando por prova, ou se vier passar uma prova assim que essa pregação acabar, espere no Senhor. Confie no Senhor, que tudo isso que está passando pode ser Deus te provando para te dar uma coisa melhor. Amém? Aleluia. Vamos falar um pouquinho de Acasias, né? Desculpe, de Acasias, sim, desculpa. Acabe foi depois que ele morreu. E Acasias, ele ficou doente, ele não buscou a Deus, ele buscou a Baal-zebub. E ele ainda mandou alguém dos seus soldados buscar. Mas Deus, que sabe tudo, mandou um anjo falar com o profeta de Deus, para ir ao encontro dele, e dizer, e desafiar ele, a perguntar ao rei, por que não buscou ao Senhor? Deixa eu voltar aqui que eu já falei. Quando nós ficamos irritados com as coisas que acontecem na igreja, quando a gente não aceita o que o nosso irmão, o que a nossa irmã, que o pastor, o que aconteceu no grupo de louvor, o que aconteceu na diaconia, na tesouraria, não aceito isso, e a gente se revolta e não quer fazer mais o que Deus está mandando fazer. E a gente aposenta o nosso ministério, e a gente coloca o nosso ministério na prateleira. Você sabe o que você está fazendo? Você está dizendo não a Deus e sim ao diabo. Porque o que o diabo quer é parar você. Você tem dom, você é capacitado, capacitada, Deus quer te usar, mas por causa das coisas que aconteceram, você fica magoado com a igreja. Eu quero dizer para você que a igreja é do Senhor Jesus, e Ele não perdeu o controle da igreja. Ele não perdeu a hegemonia da igreja. E quando você se aborrece comigo, que eu sou seu pastor, não adianta. Você está se aborrecendo contra a autoridade de Deus que está em mim, chamada Jesus Cristo. Cuidado com isso. Acasias é um exemplo aqui de que nós devemos aceitar e buscar de Deus uma maneira de passar pela prova. O que foi que Ezequias fez quando Ezequias foi avisado por Isaías que ele ia para a cama e ia morrer? Ele não procurou outros deuses, ele não se irritou com Deus, ele virou a cara para a parede, ele fechou a cara para o mundo, abriu um bocão para Deus e disse, eu tenho te servido por todo esse tempo, agora por que acontece isso comigo? Eu creio que Deus esperava isso, talvez, de Acasias. Eu errei, fiz errado, me arrependo, me conserta. Mas a gente se entrega por causa das nossas próprias falhas e se aborrece com Deus. Igreja, quando você ou eu falo eu também, a gente não aceita as coisas que acontecem, a gente vira a cara, não é para a parede, não é para Deus, não, é para a parede mesmo. Para a parede. E Deus está com o ouvido aberto querendo te ouvir. Amém? Amém. Esse crente aqui, ou melhor, esse Acasias aqui, ele está falando de uma nova maneira de buscar a solução para a vida dele. Ele busca aqui uma maneira nova aqui agora, de que nós podemos encontrar a solução para as coisas. Eu quero dizer para você, a igreja hoje está assim. A Bíblia diz que, eu repito sempre isso aqui, que as más conversações corrompem os bons costumes. E as pregações, eu diria, alguns louvores,
A maneira de fazer as coisas hoje na igreja não é mais como antigamente, como diz em inglês, old school, ou dos velhos tempos. Você vê que as pregações hoje, eu repito muito isso aqui, está muito levado ao que você pode fazer, o que você quer fazer por você mesmo. Pelo seu poder, pela sua capacitação, pelo dom que você tem. Alguém aqui já viu na televisão aquelas pregações do Billy Graham, dos anos 60, quando ele começou? Alguém aqui já viu? Você já viu como é que ele prega? A simplicidade de Deus. O alvo. Ele atingia as pessoas e ainda atinge. Cada pregação dele, o estádio pegava 60, 80, 100 mil pessoas. Quando ele fazia o apelo, as arquibancadas ficavam vazias. As pessoas se arrependiam porque era a pregação do Evangelho de Deus, uma pregação correta, uma pregação simples, uma pregação que durava no coração. Hoje a gente tem pregação, às vezes eu prego, às vezes as pessoas pregam aí fora, e quando você sai não fica mais no seu coração. Será que é essa maneira nova de aprender o que é pregado? Ou é a pregação que já não é mais como antes? Ou o louvor não é mais como antes? Eu me assustei, uns 2 semanas atrás de viajar, eu estava vendo o pessoal imitando o rap, essas danças, essas músicas, numa música evangélica, nunca mais evangélica. Era música evangélica, sim, exaltava muito bem o conjunto que estava cantando. E a maneira que eles antigamente se louvava a Deus. E, sinceramente, sabe o que eu vi? A posição do pessoal que estava dançando era uma perna aqui, a mão para cima, assim, e o resto você sabe para que eles dançam. Crente a Casias. Na hora que a coisa pega, eu faço do meu jeito. Mas, irmã, você não viu o pastor falando? Eu não quero saber o que o pastor falou. Eu não concordo. Você não precisa concordar com o que eu digo. Não precisa, em nenhum momento, concordar com o que eu digo. Mas Deus tem uma palavra para você. Deus mandou o anjo incomodar o profeta, sair do lugar dele para encontrar com o mensageiro do rei. Aí você pode pensar que Deus é esse que já tinha planejado a morte desse homem e queria que o homem... Você acha que Deus ia se preocupar aí? O profeta trabalhador servia a Deus, ele ia tirar um anjo para mandar pegar um profeta para encontrar com o mensageiro para dizer a ele? Isso é misericórdia de Deus, isso é amor de Deus. Quanto mais a nós que o servimos. Amém? Amém. A gente falou um pouco de Acasias, deixa eu falar um pouco de Elias. Quando Elias, ele falou a primeira vez, pois diz a ele que não existe Deus em Israel, para ir consultar a Beelzebub, no versículo 3. Agora a gente não leu aqui a partir do 9, me acompanha no versículo 9. Então enviou o rei um capitão de quantos? 50. Faça a conta aí. Com seus 50 soldados que subiram ao profeta. Pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus. O rei disse: desce. É muita falta de respeito com o pastor. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Aí novamente, versículo 11. Tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50, com os teus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce e rápido, depressa, agora. Ok, respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu, e a ele e os seus 50. Antes da gente entrar no próximo versículo, do próximo capitão, eu quero voltar aqui com você no versículo 7. Depois que o anjo falou a Elias, e Elias falou àquele enviado do rei, dizendo que ele ia morrer, no versículo 7, o rei pergunta: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Ele respondeu:
Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. E ele reconheceu que era Elias. Uma pausazinha nisso aqui. Por que é que antes o rei não procurou a Elias? Por que é que Elias tinha feito muitos milagres aqui? Deus tinha usado Elias muito. Esse já era, se não me engano, o 8º milagre, a 8ª situação em que Elias fala aqui na Bíblia. E ele já sabia quem era Elias. Ele sabia que Deus usava Elias. Mas ele procurou a outro Deus. Ele procurou uma outra situação. Ele não procurou um outro profeta. Ele procurou o profeta do diabo. Ele sabia que Deus podia sarar a doença dele. Que Deus poderia restaurar o corpo físico dele. Ele sabia disso. Ninguém vai me fazer acreditar que esse homem não sabia, pelo que a Bíblia já fala em Reis aqui antes. E ele reconheceu quem era Elias. Quem era Elias? Onde é que Elias morava? Em cavernas. Qual era o animal de transporte que Elias tinha? Nenhum. As pernas. A roupa de Elias, ele que fazia a própria roupa. Ele matava os animais e se vestia com pelos de animais. Ele não tinha poupança, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nem imposto de renda. Ele não tinha carro. Ele não era aquele cara que estava no principal do Facebook e no Twitter. Ele não era. As notícias de Elias não saíam no CNN. Igreja, quando se fala que só se procura pastor de igreja grande, não é bem assim não. Porque os pastores das megas igrejas estão sendo acusados de estupro, de roubo, de engano. Agora mesmo eu fui pesquisar a respeito do nosso pastor lá do Brasil, o pastor Bispo Átila, e estou acusando ele de um monte de coisa. Do passado, quando ele não era crente. Irmão, não tinha o que falar dele. E ele é um cara brabo, ele não tem, se ele precisar, vai é brabo ele. E os jornais e as revistas lá estão em cima dele. E eu fui ler, eu me assustei, eu digo, ai meu Deus, foi o que esse homem fez. Tudo coisa quando ele era tenente, que ele perseguia, ele batia. Uma mulher dizendo, ele bateu no meu rosto, eu fui ler a história 1973. Ele nem crente era militar e perseguidor. Ele é macumbeiro. Mas tem que achar alguma coisa para falar. O pessoal fala do John Ossie aí antes, do pai, do avô dele. E era tudo crente. Mas tem que achar algum defeito para falar. Não, eu não vou procurar porque a situação dele é essa. Cuidado. Aí você vem para os ministérios menores. Aí você pergunta o nome dele, tem alguma revista? De que igreja ele é? Da onde nunca ouvi falar dessa igreja? Tisbita? Ah, aquela que Jesus ressuscitou, Tisbita, né? Não. Ah, você é de lá dessa igreja? Sou. Quantos membros tem? Olha, eu respondi. Eu sei que 50 visitantes tem. Eu não sei se são todos mesmo, mas tem. E o dízimo lá quanto é? Dá uns 10 mil por mês? I wish. I still pray there. Eu liguei para o Brasil outro dia. Alguém me perguntou, como é que está a igrejinha? Está a mesma coisa? Ah, não nada. Deus continua operando, trabalhando, ministração, conceito, Deus está fazendo tudo. Do mesmo jeitinho. Eu comparo a igreja de Brasil com aquela história de que Deus passou o povo pelo Mar Vermelho com um pé de água, mas afogou a Satanás e os cavaleiros dele no seco. Deus milagre. Aí ele não queria conversa com Elias, não. Ele mandou consultar outra pessoa. Não serve. Meu pastor não serve, entendeu? Meu pastor não resolveu meu assunto. Meu pastor, eu procurei tanto resolver a situação, busquei, orei, olha a minha situação, estou no mesmo.
Meu ex-cunhado, há uns anos atrás, 10 anos atrás, eu liguei para ele, ex-cunhado, outra parte, não conhece não. E ele perguntou, e aí, como é que você está? Está ainda na saia da sua irmã pedindo dinheiro a ela? Eu disse, às vezes. Quando Deus der a oportunidade de pedir, de falar, tiver fôlego para fazer, tiver propósito de resolver as coisas, precisa pedir, eu peço. E se Deus me fizer me humilhar e mendigar o pão que a Bíblia diz que Ele não vai fazer, mas se Ele quiser fazer comigo, eu passo pela prova dando glória a Deus. Amém. Vocês já ouviram o versículo de 2 Carlos 2,2? Se precisar eu como com ketchup, eu engulo com ketchup. Assim é mais. Igreja, eu estou querendo dizer para vocês que na situação difícil é Deus. Na situação alegre, de bonança, de riqueza, de alegria, de fidelidade, é Deus. Mas se a coisa está feia, está roxa, é Deus. Você não tem para onde ir, a nossa solução é Deus. Nós cantamos aqui, mas trouxe uma canção nova. É Deus, é tudo por Ele, para Ele e por Ele. Você não vai sair da situação que você se encontra se não for através de Jesus. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e o desejo do teu coração serão concedidos. Confia nele, espera nele, o bem Ele vai fazer para você. Igreja, quando Ele fala tudo isso é porque você está na prova. Quando você fala quando você está no deserto, como se no deserto que Deus pregou aqui domingo retrasado. Quem lembra o nome do deserto? Jeboque, vale do Jeboque, né? Jeboque. Falou. Ele disse, falou. Então ele pegou para mim, então. E eu não quis falar sobre o vale porque eu achei que eu repetia a pregação deles que tem ouvido. Mas olha bem, o vale do Jeboque o Jeboque não é um vale, na verdade. Não é uma pessoa, não é um lugar. É o seguinte, na região da Palestina tem um lugar que é seco, sempre foi seco. E tem uma marca do rio largo, grande, a cachoeira. Só anda seco. E o inverno chega, as montanhas ficam cheias de neve. Esse lugar nunca chove. Igreja, eu pergunto a vocês uma coisa. Se o local é seco, a terra é só pedra, não tem como plantar nada porque além de seco é pedra. E Davi orou e disse assim, me restaura como tu restauraste a Jeboque, ao vale de Jeboque. Davi devia estar o sol quente, né? Pegou lá, começou. Fica igual o Michael Jackson dançando. Hoje eu vi um filme que era dançando aquela música. Tá doido, ele tá louco, pirado. Você pediria isso a Deus? Você sabendo que o local é deserto, não produz nada. Você pediria a Deus para ser igual àquele lugar? Mas Davi conhecia a Deus. A Bíblia diz, e hoje eu pesquisei na internet, a parte boa da internet, que quando a neve cobre, o frio vem, é seco e frio, mas o verão chega, o sol derrete aquela neve, e é muita neve que vira em água, e ela começa a descer por aquele vale, e desce, e vai, e enche, e vira um rio, de cachoeiras abundantes, aonde é um vale, um deserto seco, em que não produz nada. Você pode estar na situação que você não consegue produzir nada no teu coração. Em altos dedos nudados e tornarei a terra seca e manancial de água. Aleluia. Aleluia. Você pode estar nessa situação. Você pode estar desesperado. Não tem solução para o meu problema. Eu já comecei a tomar providências. Eu quero perguntar uma coisa a você. Analisa. A questão é tua, eu estou pregando. Ok? Eu prego, você acredita, Deus faz um milagre. Amém? Amém. Ok, presta atenção. Você já parou para pensar que a decisão que você está tomando fazer fora dessa situação que Deus está dizendo, você pode estar procurando Beelzebub? Você já pensou nisso? Sem querer, está fazendo isso? Como, pastor? Rebelião. Eu fiz eu só não fiz o que o pastor disse, só isso. Mas o que é que diz lá em Samuel?
que o pecado da rebelião é pior, não é igual, é pior do que feitiçaria. É pior do que chegar numa esquina, numa encruzilhada e oferecer frango, farofa, oferecer azeite, oferecer cachaça, oferecer tudo que você gosta de comer, botar ali para o diabo para ele resolver seu problema. É pior do que isso, a rebelião. Você se revoltar contra o seu líder é pior. Contra os pais, contra o pastor principalmente, é pior. Aí Deus vem e fala com você na pregação: por que você não me procurou? Por que você não veio a mim? Eu estou com solução para você. Eu estou com a restauração para você. Deus me levantou para isso. E você vai procurar outra situação. Mas pastor, olha, ele não fazia os meus desejos. Não. Eu acho que nem você é o dele. O casamento está acabando, sabe por quê? Porque não procura a Bíblia. Porque não entende Deus. Se você começar a estudar Deus, você vai entender que os problemas que você passa, está tudo com a solução ali. Deus colocou você ali porque Ele quer fazer você melhor. Amém. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. 5 minutos. Olha, além de Acasias, de Elias, tem mais gente aqui. Ou melhor, tem mais seres aqui. Vou falar dos anjos. Deus mandou o anjo falar com o profeta. Porque a obrigação do profeta é levar a mensagem de Deus. Que o profeta recebe de uma maneira espiritual. E os anjos são seres espirituais que pertencem a Deus, estão ao serviço dele para nos ajudar. Deus dá ordem, o anjo cumpre. O Deus deu a ordem ao anjo para ir falar com Acasias. Melhor, com Elias, a respeito de Acasias. Então nós temos aqui os enviados do diabo, temos os enviados do rei e os enviados de Deus. Igreja, presta atenção. Quem é na sua vida os enviados de Deus? E quem é os enviados do diabo? Às vezes os enviados de Deus traz palavras que você não quer aceitar. Vem palavras duras, vem palavras que você, não gostei disso não importa. Se você gostou, se vem de Deus, engula. Oh, aleluia, gosto disso. Ai. Mas pastor, tem hora que eu não sei quem é quem. Não sabe não? Eu dou para vocês. Está aqui, versículo 7 de novo. Outro de novo. Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias. Quando você olhar para ele, ou você ouvir como ele é, você vai lembrar: é o homem de Deus, é a mulher de Deus, é o jovem de Deus. Mas você tem que se vestir, oh glória, você tem que se vestir, você tem que andar, você tem que falar como Elias, como diz Peter. Aleluia. Vai no seu guarda-roupa, é de Deus? Não. Vai no espelho. Grava um dia de conversação sua. Vê se essa conversa é de Deus. Tá fácil. Eu tô lá nos anos 80. Vai no Twitter. Vai no Facebook. Veja tudo que você olhou de vídeo, de conversa. Vê se você é de Deus ou não. Vocês estão calados? Parece que estou falando uma coisa pesada. Se eu sou um homem de Deus, então eu vou orar e vai acontecer. Aleluia. Jesus disse: se eu quisesse, Jesus disse, eu oraria ao Pai, ele mandava uma milícia de anjos de rei aqui.
Bastava um anjo, os outros ficavam olhando, vem aqui acabar com vocês tudo, e me saltavam. Mas eu vou entrar na prova, porque é o desejo do Pai. Porque o desejo do Pai é que eu vá para a cruz. E essa é a última parte da pregação. Jesus nos fala em vários versículos: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não é digno do Reino dos Céus, não é digno de mim. Verdade. Jesus falou várias vezes: pega a tua cruz e me segue. Jesus não disse pega a minha cruz, ele disse pega a tua cruz. Nesse mundo tem aflições e tribulações. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, irmão. Agora eu pergunto: como é que Jesus venceu o mundo? Ele chegou lá de um Corvette. Mas Corvette só vem lá por um de 1900 e pouco. Não quero saber, eu sou Deus. E um jatinho. Aí os demônios vão dizer: não pode fazer isso, mas eu sou Deus. Jesus não fez isso, Jesus podia fazer. Ele podia chegar ali em Jerusalém com toda a glória, mas ele chegou montado num jegue. Quem jogou ali os ramos para ele passar foi o povo pobre e humilde. Não foram os soldados, não foram aqueles homens lá da sinagoga, os reis, os príncipes, não foi não. Foi o povo de baixa renda que ali recebeu Jesus. Mas sabe por quê? Ele não deixou de ser Jesus. Jesus estava na prova o tempo todo. Jesus está no barco, acorda ele e diz: Jesus, estou morrendo, estou na prova mesmo, hein? Andar com vocês é andar na prova. Jesus, o povo está com fome, tem pena desse povo. Jesus, estou na prova. Dá para você ir comer a ele? Jesus perguntou: quem eu sou? Michael Jackson que ressuscitou. Flávio Cavalcante Chacrinha. Aí está. Santos Dumont. Aí começaram a dizer um bocado de nome. Jesus deve ter dito: eu estou na prova. Até que um se levantou e disse: não, você é o Filho de Deus. Sabe o que é isso? Quando você está junto de pessoas que não querem conhecer a Deus. Você conhece até a história de Jesus, mas não conhece Jesus da história. Quando você só conhece a história de Jesus, você fica só na prova. Mas quando você conhece Jesus da história, com ele, você sai da prova. Rapidinho, vamos falar da cruz, rapidinho. Eu tenho 2 minutos ali, não acho ruim não. Pode pregar, pastor. Por que é que Jesus foi para a cruz? Na prova ele já vinha há muito tempo, 3 anos de prova. Você reparou que cada situação, cada versículo, cada página da Bíblia, no Novo Testamento, Jesus vai entrando na prova, até ir para a cruz. Você já percebeu isso? E depois que ele morreu, ele ainda foi enterrado, foi mais embaixo ainda. E depois de enterrado, diz a Bíblia que ele passou 3 dias. E um desses 3 dias, um tempo desses 3 dias, melhor dizendo, ele foi no inferno. Agora preste atenção, Jesus passou tudo isso durante 3 anos. Mas quando Jesus ressuscitou, depois que ele passou pela cruz, desceu, e ele ressuscitou, a Bíblia diz: chegando ao céu, ele foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda a autoridade está debaixo do nome de Jesus. E ele não nos deixou só, ele deixou o Consolador aqui. Quer dizer, ele teve poder e autoridade para deixar o Espírito Santo de Deus aqui. Você sabe o que é isso? É que a cruz, igreja, receba isso. De se você não entendeu nada, entenda isso agora. A cruz não é sinônimo, não é figura ou glória. Glória a Deus. De derrota. A minha cruz que eu carrego, a tua cruz que você carrega, a tua prova, o teu deserto não é sinônimo de que você é um derrotado. Não é uma barreira. Não é um ponto final na tua vida. A cruz é uma passagem, uma ponte para a vitória. A Bíblia diz que pela cruz ele nos deu a vitória, igreja. Glória a Deus. Então receba. Que a situação que você possa estar passando, que a dor que você possa estar sentindo, que a dúvida que você tem, que os ataques, que tudo que vem contra aquilo que é Deus da tua vida, aquilo que tem tentado te jogar para escanteio, de tirar da linha de Deus, de roubar o teu ministério, de roubar a tua família, de roubar a tua saúde,
comando vai te levar direto à vitória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Gálatas diz que nós somos perseguidos por causa da cruz. Então a cruz tem limpeza espiritual. Se nós temos que gloriar alguma coisa, a gente tem que se gloriar na cruz. Está em Gálatas também, Gálatas 6,14. A Bíblia fala em Efésios 2,16 que a cruz é a reconciliação com Deus. Igreja, é só o que eu e você precisa. Reconciliação com Deus na cruz de Cristo. E por último, em Colossenses, diz e receba: nós triunfamos na cruz. Aleluia. Igreja, vamos ficar de pé. Mamãe, você pode me ajudar? Igreja, eu passo situação diária, eu creio que você não é diferente. Eu creio que a situação na sua mente, os problemas na sua mente são maiores do que a verdade que existe, mas na tua mente deve ser um gigante como na minha. Como Davi, você tem uma igreja, você tem família para te apoiar, para te guardar, para te proteger, para te aconselhar, para não deixar você escorregar. Os anjos do Senhor estão aqui para proteger você não tropeçar seu pé em pedra. A palavra de Deus é luz para você, luz para os seus caminhos. Os seus pés não vão desviar, porque a luz de Deus, a palavra de Deus, está aí para te ajudar. Glória a Deus. Isso não quer dizer em nenhum momento que você não vai entrar na prova, você já está na prova. Só faça o que Deus diz. Amém. Não vá procurar pela direita ou pela esquerda, nos templos aí que não é de Deus. Não vá procurar em palavras bonitas que não é da palavra de Deus. Não vá procurar em ciências ocultas. Não vá procurar naquelas pessoas que não é crente, mas tem uma palavra muito bonita para você. Já viu esses políticos que falam bonito e acabam levando o país para pior? Assim é na vida espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada coração nesse momento. Visita, ó Deus, cada situação, ó Deus, cada deserto. Visita, ó Deus, cada vale em que cada vida estiver passando nesta hora. Projeta a tua cruz sobre eles. Projeta a tua palavra para o caminho deles. Senhor, nos ajuda a estar na tua presença, nos ajuda a vencer a vontade de fazer a nossa vontade. Senhor, nós te pedimos, nos livra, nos guarda de nós mesmos, da nossa mente, do nosso desejo, do nosso coração. Desvia, Senhor, nós desses intentos malignos. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que ninguém saia daqui hoje sem aceitar esta cruz, sem entender o vale, sem entender essa provação. Por isso eu te peço em nome de Jesus, ajuda eles antes que a fé se enfraqueça. Eu quero abençoar a vida de cada um nesta hora. Que Deus reforce o teu coração, reforce na tua mente de que Deus tem o melhor para você. Que Deus já separou aquilo que é bom, que é perfeito, que é justo, que é puro, que é agradável a Ele para você. E que tudo que Deus faz na terra é para ti. Em nome de Jesus. Que a graça e que o amor de Deus, que a doce consolação que só o Espírito de Deus pode dar, esteja com você.